Boa tarde, Verônica. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É muito bom ver mulheres tão realizadas, bonitas, bem cuidadas e empreendendo. Esse é o momento empreendedor Viçosa, que nós estamos trabalhando com mulheres. Os homens também têm possibilidades de vir aqui. Mas hoje o nosso papo é de mulher para mulher, mulher empreendendo. E eu queria então que você falasse um pouquinho quem é a Verônica, como a Verônica aconteceu. E assim, lá do início, qual foi a jornada, a trajetória de uma mulher empreendedora, como você mesmo disse, nordestina, que chegou em um país onde tudo diferente, tudo novo, com um produto que ninguém conhecia. Como foi isso? Obrigada pelo convite. Meu nome é Verônica Oliveira, né? Moro nos Estados Unidos, estou retornando ao Brasil depois de 15 anos. Você ficou esse tempo todo sem vir 15 aqui? anos, Não acredito. Que privilégio ter sim. você aqui com a gente. Olha que presente. E aqui em Brasília, inclusive, é a minha primeira gravação com uma outra Olha, mulher, que é incrível isso, e a sua história assim, é inspiradora. Vou contar para vocês um pouquinho da minha jornada, o que eu fiz, o que eu faço, né, para ser uma mulher de sucesso, não somente nos negócios, porque ser uma mulher de sucesso envolve tantas outras áreas, com né? certeza. Mas eu cheguei nos Estados Unidos em 2009, né, com sonho americano, de mudar não somente a minha história, mas mudar a história da minha família também. Sou nordestina Então e você veio de uma família que não tinha muito, muitos recursos. muito Foi simples. tentar a vida mesmo. Exatamente. Eu venho de uma família, eu sou a filha mais nova de 9 irmãos, que dormíamos no colchão de junco. Colchão de junco é o capim que eles escolhiam. Comi farinha com açúcar muitas vezes, porque a Nossa. gente não tinha nem comida, né? Casa de chão batido. Mas uma menina que depois se tornou uma mulher muito sonhadora e que, mais do que sonhar, acreditar que Deus ele era capaz de mudar a minha história e mudar a história da minha geração. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você teve esse insight de ir para os Estados Unidos? Eu trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital da minha cidade, no interior da Qual é Bahia, a cidade? Belo Campo. E aí eu perdi meu emprego quando houve a troca de prefeito naquela época, né? E aquilo me trouxe uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque eu era uma profissional de excelência. Eu era Nossa. uma profissional que não deixava a desejar. Então eu fiquei muito triste quando fui mandada embora e eu lembro que eu fiz a minha primeira oração. Eu disse: Deus, me leva para um lugar que eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho e não pelas minhas escolhas de quem eu votei ou quem a minha família votou. Então você está me dizendo com isso que a sua base, você tem uma base espiritual muito alicerçada. Eu Tem. costumo muito dizer quando estou em algum, né, agora às vezes a gente vai palestrar ou fazer algum evento, que não tem como, na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha história de vida, você alcançar alguma coisa boa, além do que você já tem, se você não tiver uma base muito alicerçada em Deus. Na minha visão, na minha convicção, eu não seria o que eu sou hoje sem essa base e eu creio que isso faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu vivo, primeiro é segundo o que está na palavra, segundo os Os princípios. princípios, que as pessoas às vezes acham que princípios é uma coisa chata, é uma coisa Não, difícil, é uma coisa inatingível. Primeiro, que princípios são feitos, os princípios são feitos para nortear uma história, uma exatamente, trajetória. Se você exatamente. não tem princípios, você não consegue nem dar o próximo passo. Eu creio que nós temos que ser muito bobos para querer testar coisas que não deram certos. É. Por que não fazer aquilo que funciona? E o princípio E está testado há mais de 2000 anos. isso que eu ia te falar, é um conhecimento milenar. Exatamente. Então, Você vai agora teimar com uma coisa que deu certo? exatamente. Então, E pode olhar histórias de grandes homens, grandes mulheres, todos têm a mesma tem base, uma uma base base. espiritual alicerçada. Exatamente. A minha é Deus, Sim, a eu minha também. reconheço como Deus. Mas às vezes eu não sei, as pessoas têm às vezes outros nomes para ter essa sua referência. Aí Exatamente. cada um é cada um. A Sempre, minha é eu Deus. sempre falo que quando você se questionar, quando você perguntar, quando você tiver dúvida, por que não experimentar
viver essa base, esses princípios Que que dá muitas tão pessoas certo. falam, que dá tão certo. Por quê? Porque você vai ter a resposta. Isso. Você não vai ficar sem resposta. E quando você tem essa resposta, que foi o que aconteceu com a Verônica, lá atrás eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e eu fazia ali as minhas orações, mas eu não tinha um relacionamento muito de perto. Eu fui realmente... Outro ponto. Às vezes não adianta a religiosidade. Precisa do quê? Do relacionamento. Por mais que eu te conheça, aliás, por mais que eu saiba quem é a Verônica, mas se eu não tiver o relacionamento, eu vou te contar um segredo meu? Nunca, né? Não. Como você vai contar para Deus alguma coisa se você não sabe nem quem é? Não tem noção de como nem se chegar. Muito embora para se chegar a Deus é a distância de uma oração. Ai, meu Deus me ajuda. Ele está pronto para qualquer sussurro de socorro, de gratidão, de reconhecimento, ele está pronto. Exatamente. A marca Tapioca da Baiana, assim, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, depois de 4 anos que nasceu a Tapioca da Baiana, mas ela nasceu aonde? Em casa? Em casa, da minha cozinha. A minha marca, a minha história começou com $30 em um apartamento muito pequenininho no estado de Massachusetts. Eu ia perguntar, não seria numa garagem, que às vezes as pessoas começam um negócio na garagem de casa, como Steve Jobs. Mas o seu foi na cozinha, literalmente. Na cozinha, uma cozinha muito pequena. E você quer trazer alguma coisa? Ah, tá. Ah, que delícia. Ok. Na minha cozinha, numa cidade pequena, no estado de Massachusetts, na região de Boston. Mas ali nasceu uma história, por quê? Porque eu recebi uma palavra, eu recebi um direcionamento. Alguém chegou e disse assim, eu estava em uma igreja um dia e uma pessoa disse, Verônica, Deus me mostrou você com algo muito grande, que você vai ter muito medo, que você vai se sentir insegura muitas vezes, mas não se preocupe, porque Ele vai te direcionar em todo o tempo. E na jornada, Ele vai te conectar com muitas pessoas que você nem imagina, mas porque você tem uma palavra. Ande debaixo dessa palavra, que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então eu comecei ali com meus $30, que era o que eu tinha, um pratinho descartável, e fiz um post no Facebook naquela época. Não tinha Instagram, ainda não tinha nem o auxílio externo que se tem hoje, né? Não tinha. Tudo era muito mais difícil. E fiz um post que eu ia vender tapioca, fiz as tapiocas básicas, né, tradicionais, manteiga, só queijo, frango catupiry, porque naquela região tem muito mineiro. E foi um sucesso. E a partir dali nunca mais eu parei. Só que eu sempre gostei de trabalhar muito corretamente, de forma regular, tudo dentro da lei. E eu sabia que na minha cozinha não era a forma legal de trabalhar. E quem está debaixo dos princípios já sabe disso. O jeitinho, o Senhor não trabalha em ajuste do que não está de acordo. Tem que ser uma coisa correta. Eu creio que Deus ele não trabalha de elevador. Ele trabalha com degraus. Com certeza. Então, é degrau por degrau. Só que porque tem o processo do aprendizado, né, Verônica? Sim. Ninguém aprende se você recebe tudo de mão beijada. Muito embora no meu caso aqui da Viçosa, eu já herdei, mas eu também tive uma trajetória. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, do que é uma mulher para empreender com um pai mineiro, que o meu pai é mineiro, e assim, teve lá os seus percalços, mas enfim, dando continuidade. E aí eu queria sair, né, da minha cozinha, trabalhar em um local regularizado. Então foi quando 6 meses depois nasceu o BR Takeout. Eu comprei um restaurante de comida brasileira que me desse a oportunidade de fazer as tapiocas também lá, porque eu achava que eu iria trabalhar só com a tapioca. Só que assim, nós temos os nossos sonhos, nossos projetos, e são todos muito limitados diante daquilo que Deus tem para nós. Nós fazemos os planos, mas quem executa é Deus. E aí eu comecei de fato a trabalhar com a tapioca, mas nasceu o restaurante também, trabalhei paralelamente ali com os dois. Porém, eu senti essa necessidade, porque as pessoas vinham, compravam a tapioca, pessoas de outros estados, moravam longe e falavam, Verônica, eu queria tanto fazer tapioca em casa, eu queria tanto ter a tapioca na minha cozinha, só que a tapioca só fica boa na hora. Então, eu pensei, por que não fazer a goma? Por que não fazer a farinha de tapioca para distribuir, para vender? E essa matéria-prima? Como você conseguiu ter tudo isso à mão
para poder fazer esse produto tão delicioso, que eu amo tapioca. Importado aqui do Brasil. Então, eu importo Olha. a matéria-prima do Brasil até hoje. E E a dificuldade na importação? Você teve pessoas que te ajudaram? na importação eu não tive dificuldade. Você chega numa distribuidora, faz o cadastro e ele entrega na sua porta. Ah, Então, essa então parte foi... lá você tem um centro de distribuição onde tem você as vai empresas. e pode adquirir os Sim, produtos. não somente a Entendi. matéria-prima da tapioca, mas diversos produtos Eu estou brasileiros. falando isso porque você sabe que a internet hoje roda o mundo. É, Então, às vezes, você tem alguém lá do outro lado do mundo querendo empreender, precisando empreender, e às vezes não sabe como, pensa que é muito difícil. não é. Então, assim, é bom saber que você basta procurar nos locais certos as pessoas que possam fazer essa ponte Conexão. e você tem o Tem, produto, né? A parte mais difícil de empreender nos Estados Unidos com a distribuição são as licenças. Eu demorei 1 ano para conseguir, mas não é nada impossível, nada complicado. Somente você tem que adequar ali aos processos do país, às É um leis. começo, né, Verônica? Sim. Acho que todo começo, ele tem ali a sua trajetória, você disse, né? São degraus. Sim. E outra coisa, quando a gente tem essa fé, a gente vê os milagres acontecendo. É incrível, vai aparecendo a pessoa, Exato. aparece o produto, aparece a situação, a circunstância. Nós passamos a ser regidos por outras leis, quando você coloca na mão, quando o projeto é dele. E uma coisa que nos fazem crescer também é a humildade. Por quê? Desde aquela época eu entendia, se a Verônica não sabe isso aqui, por que não, às vezes, contratar um profissional? Ou por que não ir atrás de uma pessoa que já passou pelo processo, perguntar? Às vezes a pessoa vai te cobrar, não tem problema, é o trabalho dela. Às vezes a pessoa tem uma informação que vai mudar a sua trajetória. Duas coisas aí, Verônica. Primeiro, humildade. A humildade precede a glória. Segunda coisa, pagar pelo serviço. Às vezes as pessoas querem ter o produto, ter o serviço e não querem pagar. O dinheiro tem que circular. O que é prosperidade? Sim. É todo mundo Crescendo usufruindo dos bens que o universo pode te dar. Exatamente. Então você vai vender a tapioca, a pessoa vai te pagar. A pessoa vai vender o serviço, ela vai te pagar. E aí vai circulando, a energia tem que circular. O dinheiro, ele é uma energia. Quanto mais você está apegado ao dinheiro, parece que mais ele corre. Mais vai Quando ficar você escasso. fica desprendido e faz pelo primeiro... Eu acho que o primeiro motivo de se fazer qualquer coisa é a paixão. É verdade. Aí tudo vem. Tudo flui. Tudo flui. E aí eu tive essa humildade de lá atrás, de trazer um profissional aqui, ó. Me ajuda a tirar as licenças. Como que eu faço? Sabe? Como que é o processo para você ter um produto legalizado aqui? E essa pessoa foi me orientando. Depois de 1 ano eu peguei a licença, porque a licença para eu ter um ponto comercial é uma, e a licença para eu distribuir é outra. Acho que aqui no Brasil entendeu? também funciona. Você tem que ter o ponto, né? Ali legalizado e mais também a licença para cada produto. Distribuir. E aí eu consegui essa licença e comecei a distribuir nos mercados pequenininhos brasileiros, locais. Batendo de porta em porta, né? Porta em porta. E era a Verônica. Fazer como é que fala? Cantar na cartilha. Era a Verônica que fazia esse processo lá atrás. E eu fazia com tanta alegria. E aí como foi a aceitação da Verônica, mulher no empreendedorismo americano? Porque lá você tem tanto o público americano quanto o público latino. Não só o brasileiro, mas o latino em geral. Primeiro eu entrei na comunidade brasileira, no público latino. Por quê? Eu tinha a visão que, primeiro, nós começamos com a nossa base. Eu começaria com um público que já conhecia a tapioca, que já conhece o Brasil, e então seria mais fácil para quando eu chegasse no mercado americano, se eles fizessem a pergunta assim, você vende para quem? Eu tinha respaldo. Não, porque se eu não vendesse nem para o brasileiro, como que seria? Você não vende nem para o seu público, nem para o seu para não é bom nem dentro de casa, imagina fora. Né? Então eu tinha essa visão. Então eu comecei a vender para esses mercados e aí eu tive uma resistência, a resistência dos compradores por eu ser mulher. Olha então só. Essa foi a minha primeira barreira. Então assim, eu não era muito bem recebida, ou às vezes perguntava, você está aqui, mas cadê seu marido? Mas não tem. Como assim? Quem cuida da empresa é você. Como mulher não pode estar aqui sozinha. Que garantia eu vou ter? Que segurança eu tenho do produto que você vai me entregar? Essas dúvidas, né? Muitas vezes também vinham com certas graças, com coisas inconvenientes, entendeu? Muitas vezes eu passei por isso. Então eu percebendo que para mim
era mais difícil as aberturas, o que eu fiz? Eu trouxe um vendedor, uma pessoa que fosse homem, que fosse me ajudar, porque aí eu não gastaria minha energia toda aí e iria ficar muitas vezes até frustrada. E outra coisa, o que você está falando é muito sério, você tem que se adaptar à circunstância e não levar isso como pessoal. O grande problema, a gente falou agora há pouco, antes da gente começar aqui, sobre o autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você não está muito preocupada com isso. E outra, você manteve o foco. Eu quero vender as minhas tapiocas, então o que eu tenho que fazer? E não ficar chateado porque ele não quis me atender, queria que eu tivesse um marido, não importa. Você tinha seu foco. Eu decidi na jornada, Patrícia, a não focar nos nãos. Porque eu tinha não. Não, a gente sim. sempre já tem, né? Então, assim, eu tinha 10 não para um sim. Então, eu decidi comemorar o único sim que eu tivesse e esquecer os nãos, porque os nãos fazem parte da nossa vida jornada. Nós não vamos levar... desde criança, eu sempre trago isso para minha filha, quando ela... mas por que não? Filha, nós temos que aprender a lidar com os nãos da vida, porque em toda a nossa jornada, nós não vamos receber somente sim. E eu acho que às vezes as pessoas desistem muito por isso, porque não estão acostumados ou não se prepararam para algumas frustrações, os nãos que vêm, e desistem. E na hora que você desiste, você mata o teu sonho. Mata. E não é por aí. O que leva as pessoas a desistir, além de não se conhecer, porque é o ponto primordial, é porque elas muitas vezes começam achando que empreender é como uma maratona. E eu digo que empreender é como uma caminhada. Ninguém sai no primeiro dia para correr uma maratona. Ela se prepara muitos anos para correr uma maratona. Agora, caminhar, todo mundo pode sair para fazer uma caminhada hoje. Qualquer pessoa. Agora, sai qualquer pessoa sem preparo para correr uma maratona hoje. Chega nem no primeiro quilômetro. Exatamente. Então, nós temos que entender que empreender é isso. Com certeza. E outra coisa que você falou muito importante sobre habilidades. A sua habilidade de gerir o negócio talvez não seja, não sei se é, mas acontece com pessoas. Não é o de fazer a venda propriamente dita. Outro é excelente para vender, mas coloca alguém lá então para gerir, vai para o financeiro, o perfil de um financeiro é diferente do perfil de um vendedor. Sim. E isso é fundamental para começar qualquer negócio. Total. E aí quando você entende o que a Verônica é boa, o que a Patrícia de fato na empresa, o que só a Patrícia faz, que ninguém consegue fazer ou você não consegue contratar ninguém para fazer. É aí que está o ponto. E a partir daí, não que você não entenda de um financeiro, de um pouquinho de marketing. Uma coisa é entender, né, Verônica? Outra coisa é sentar para fazer o perfil. Eu, por exemplo, se eu ficar sentada atrás de uma mesa, eu não vou fazer não vou desempenhar um bom trabalho. Vai me matar. Posso fazer se for uma necessidade, mas não é o que eu quero fazer para a minha vida. Não quero também. Então, não quero. Acho que é muito por aí. E aí, quando nós entendemos isso, nós começamos a trazer bons profissionais para nos suportar, para nos dar suporte na jornada e crescermos juntos. Com certeza. Né? Então, aí de fato a empresa começa a crescer. E foi o que a Verônica fez. Então, eu entrei no BR, abri o restaurante, comecei o processo de tirar licença para vender no mercado americano, comecei a liderar pessoas. E como foi no mercado americano? No mercado americano, eu demorei um pouco mais devido à pandemia, porque eu comecei a empresa em 2015, preparei ali licença, passei pelo laboratório, todo o processo, porque eu comecei literalmente do zero. $30, gente, é zero. Né? É muito pouco. É igual a nada. Então eu fui trabalhando e reinvestindo, fazendo todos os processos que eu precisava fazer. Quando eu estava pronta, em 2018 para 2019... 9 anos, você se preparando. Quando eu estava pronta, veio a pandemia. Fechou tudo. Aconteceu o lockdown. E aí os buyers, os compradores, não me recebiam mais, porque estava tudo fechado, todo mundo uma loucura, o país virou uma loucura. Então eu meio que não deixei o projeto de lado, mas eu dei um tempo naquele projeto, continuei vendendo para as lojas que eu vendia, comecei, melhorei a marca, identidade visual, intensifiquei marketing. Você aproveitou aquele momento para olhar fraquezas, dificuldades, pontos positivos, para começar. Olha, a sabedoria chinesa ela é muito importante. E eles dizem, os orientais em geral, tem hora que você tem que recuar para avançar. E foi o que eu fiz. Não tinha o que fazer. Porque nós tem coisas que nós conseguimos resolver. Então,
vá lá e faça. E tem coisas que não dependem de você. Exatamente. Então você não adianta se estressar, se espernear, porque você não vai conseguir. E era algo que eu não tinha como resolver. Era aquele processo, era a pandemia. Então, E mundial, né, mundo. Verônica? Aqui para minha equipe eu falava isso. Não somos só nós estamos no meio de um contexto onde o mundo está sofrendo. Exatamente. E aí passou o lockdown, começaram a reabrir. Quando o país começou a reabrir, a reabertura do país, eu disse, vou voltar novamente. Agora eu vou voltar e vou voltar muito Então mais forte. você está me dizendo que você teve uma parada e agora teve um recomeço. Aham. Então você teve um recomeço. Como muitos de nós, né? Uns já mais adiante, outros começando, outros no meio do caminho como você estava, mas você não se intimidou, você Não, recomeçou. Aí eu disse, agora nós estamos mais fortes ainda. Agora eu estou mais preparada, porque agora eu estou com um produto que é gluten free, que o pessoal está buscando por saúde, um produto que é saudável, que vai encaixar Olhou no seus mercado, pontos positivos, e nós claro. vamos entrar no mercado agora com muito mais força. Então, trouxe um profissional novamente para o mercado, né, de vendas mesmo, de abertura de mercado. E aí nós saímos de 25 lojas, que na época nós vendíamos para 25 lojas. Em 2 meses nós saímos para 100. Olha isso. Saímos de um único estado que nós vendíamos para 6. E aí, no ano seguinte, no ano de 2022, eu passei o ano inteiro negociando com a maior rede de mercado americana da Nova Inglaterra para vender para eles. 2023 nós entramos. Eu entrei como Glória a Deus. Que primeira coisa mulher maravilhosa. brasileira a entrar com um único produto nesse mercado. Olha isso. E ainda o ano passado nós começamos a negociação do meu segundo produto e nós já entramos também nessa rede. Então, assim, hoje nós vendemos para 11 estados, diferentes lojas, né? Vendemos até a E uma Flórida. trajetória, você viu que igual eu falo, quando as coisas têm que ser, elas acontecem. Você 9 anos se preparando, e em 3 anos, 3 anos, vamos Aham, 3 colocar. anos. 3 anos você alcançou o mundo. Então, só que em nenhum momento eu estive de cabeça baixa, porque eu estava na dependência e confiando no Senhor. No Senhor. Então, eu sabia que ia chegar o momento certo, eu sabia que aquele processo, aquela espera, era o Senhor me preparando. Porque quando eu entrei no mercado, foi tudo muito novo nesse mercado, porque é uma rede muito grande. É uma rede que movimenta nos Estados Unidos em torno de 800 bi por ano. Então, quando eu entrei, toda a logística deles era uma logística nova. E aí, o Senhor mais uma vez falou comigo, eu te preparei para esse tempo, porque não adianta somente você entrar, mas é entrar e se sustentar, É permanecer. o que eu digo, tudo tem o tempo certo e adequado. Nós estamos o tempo inteiro sendo preparados. Nós temos que entender isso, Verônica. Exatamente. Sem preparo, você não corre a maratona. Não. E naquela época, lá atrás, quando eu comecei, eu já tinha o desejo, mas eu não tinha estrutura, eu não tinha máquinas, Maturidade. eu não tinha equipamentos suficientes, caminhões. Você sabe também, Verônica, que o sucesso, quando chega muito rápido e você não está preparado para ele, você às vezes joga uma bênção fora. Exatamente. Então, assim, o tempo certo, ele sempre é aquele onde as coisas acontecem. Se não aconteceu antes, porque não era bom. Confia que Deus tem o melhor sempre para te dar. Na época, nesse processo também, eu tive a minha filha. Então, a maternidade demanda muito. Foi um tempo que eu pude tirar, assim, acompanhar mais de perto. E eu vejo da seguinte forma. Deus, ele te esconde por um tempo, porque ele está te forjando, te preparando, estruturando. Mas quando ele decide te soprar, ninguém consegue te esconder mais. Ninguém segura mais. Quando ele abre a porta, ninguém fecha. Isso é bíblico. Né? Então, assim, mesmo que você não queira, por exemplo, estar aqui hoje com você, é uma oportunidade que o Senhor... Para nós duas, né? Que porque, coisa interessante. Assim, do nada, assim, não é do nada. Já estava em algum lugar preparado. Mas, olhando naturalmente, era um encontro que não iria acontecer. Não tinha probabilidade nenhuma, né? Zero. Disso acontecer. Então, assim, Deus, ele vai unindo, conectando os pontos, as pessoas. Você tem, igual eu costumo dizer sempre, Verônica, que nós temos que estar com a mente aberta e prestar muita atenção, que as oportunidades do tempo inteiro estão passando na nossa frente. Exatamente. Agora, como é que você está para perceber isso? Você se preparou para esse momento? Tudo isso pra é fundamental para que venha o sucesso. Exatamente. E nós entramos, o ano passado eu lancei um livro também, que eu falo que não basta empreender, tem que entender de pessoas.
porque o meu maior desafio na jornada não foi entrar no mercado, não foi lançar o Eu ia te produto. perguntar agora, quais foram assim, foram vários, mas o que mais te marcou como desafio na tua Aham. caminhada? Liderar, gerir pessoas foi o que mais marcou, porque nessa caminhada, nesse gerir pessoas, eu pude ver o quanto era a minha missão. Quantas pessoas eu tive e tenho a oportunidade de mudar a história delas empreendendo. Porque eu empreendo em uma outra nação, mas eu lido com uma comunidade imigrante, eu lido com pessoas, com Pessoas sempre brasileiros. são pessoas, né? E Cada um é um universo. e ali, hoje, eu sou um suporte para muitos brasileiros que chegam nos Estados Unidos, sabe? Eu lido muito com mulheres que foram abusadas, mulheres que chegam destruídas e que entram para a empresa e Que às vê vezes, o Verônica, potencial. vão para um país diferente ou um estado, uma mudança geográfica, até mesmo como uma fuga. Um refúgio. Sabe nem o que vai encontrar. Eu aprendi nesses anos a não julgar as pessoas que chegam, a forma que elas chegam, porque muitas pessoas chegam ali porque era a única saída. Sabe o que uma mãe vê o seu filho, a sua filha sendo abusada, ainda criança, ameaçadas. São assim coisas gravíssimas que nós lidamos ali. Essa realidade ela é muito comum e o que eu às vezes falo para as mulheres é isso. Não tenham medo, nada pode ser pior do que a miséria que você está passando. Exatamente. E ali vá em frente, porque quando você tem fé em Deus e dá o primeiro passo, o milagre acontece. O que é o milagre? O esforço humano com a atuação divina. Porém, nesse processo, você tem que estar com a mente muito clara e muito aberta de onde você está, para onde você quer ir, sabendo que vai ter dificuldades, mas nada se compara à miséria que você está nesse momento. Porque se você estivesse bem, você não ia ter a necessidade, o desejo, a ideia de dar um passo para uma vida diferenciada. Exatamente. Então, com isso, eu tive que começar a aprender a lidar com as pessoas. Por quê? Ali eu tenho que lidar, eu contrato as pessoas que estão em uma outra geografia, estão sem famílias, em um país, em um local muito frio, sem suporte nenhum. E muitas delas estão, assim, com o emocional abaladíssimo. É uma pessoa ruim? Não. É um profissional ruim? Não. Ela só precisa de um momento. De uma oportunidade. A pessoa às vezes passa por um momento e ele é taxado como alguém que é improdutivo, como alguém subordinado. Você não sabe as feridas que estão na alma daquela pessoa. E aí, como eu falo de Deus, que o Senhor me sustenta, que o Senhor me trouxe isso, que eu cresci pelo Senhor, mas quando Ele coloca alguém na minha frente que eu preciso dar suporte, que eu preciso ajudar, eu viro as costas. Pois é. Então, eu tive que aprender a lidar com pessoas, né? E olhar para as pessoas, muitas vezes com olhar como Jesus olharia para aquela pessoa. Eu não estou falando de gente preguiçosa, não estou falando de gente que não quer nada, eu estou falando de pessoas que são pessoas que estavam precisando apenas de uma palavra, de um suporte, de uma ajuda, de uma oportunidade. E aí nasceu o Não Basta Empreender, tem que entender de pessoas. Inclusive eu vou lançar agora aqui no Brasil, no mês de setembro, no dia 7 de setembro eu vou lançar na Bienal do Livro em São Paulo. Que maravilha! Olha, já deixo o convite aí. Já lancei lá nos Estados Unidos, é um sucesso, um livro assim muito enriquecedor para quem está começando, para quem tem dificuldades com colaboradores, com gestão, porque eu trago ali o que funcionou para mim. Não significa que vai exatamente funcionar para você, mas você pode sim se inspirar e aprender métodos, coisas que eu fiz que funcionam para qualquer empresa. Né? Pode ensinar e ver aí, que não basta falar, tem que fazer para fazer acontecer. Exatamente. Então, nasceu o livro. Esse ano o Senhor me agraciou com um retorno ao Brasil, né? Estou vindo depois de 15 anos, que foi assim um presente também do Senhor. Não podia, humanamente olhando, eu não teria essa possibilidade, mas a fé é aquilo que move montanhas. Você sabe quem você é em Deus e que o quanto Deus pode confiar em você. Amém, e eu lembro de ir na minha caixinha de correio lá nos Estados Unidos todos os dias buscar o meu documento sem antes nem imaginar que eu poderia, mas eu ia pela fé. Eu ia, meu marido, eu estou indo buscar meu green card, eu estou indo buscar meu documento, até acontecer, né? E tem sido assim um privilégio ter retornado. Lá nos Estados Unidos eu aprendi muito a amar o Brasil, a amar a minha cidade, as minhas origens, a minha nação, de onde eu saí, porque
eles ensinam muito, a cultura ensina muito a honrar a sua bandeira, a honrar seu país, a honrar a nossa comunidade, a honrar os brasileiros. Então, eu voltei assim com o coração transbordando de alegria e assim, tá aqui para mim, tá sendo um privilégio, uma honra, assim, um presente cuidado de Deus, né? Para de nós Deus, também, né? De Verônica. cada pessoa, né? Cada colaborador. Estou aprendendo muito com os brasileiros aqui, o quanto que nós temos de alegria, de garra, de força, de criatividade, e o quanto nós somos bons em tantas coisas, mas muitos não conseguem enxergar isso, É verdade. né? E então, assim, eu creio que não é por acaso que eu estou aqui. É assim um Nada propósito. nesse mundo é por acaso, Verônica. Ainda mais hoje, nós estamos vivendo um momento onde as mulheres estão se ressurgindo, acho que eu vou colocar essa expressão. Por quê? Porque geralmente a mulher, como a gente acabou de falar, sempre foi muito tolhida por uma cultura. E aí não é nada homem contra mulher, mulher contra o homem, não é isso. Não. É só o nosso espaço que nós Sim. queremos conquistar com muita tranquilidade, com muita harmonia, né, nas Sim. situações e circunstâncias. Por quê? Porque é um complemento. Eu acho que tem coisas que o homem vai fazer melhor do que a Sim. mulher, coisas que a mulher vai fazer muito melhor do que o homem. Sim. E a questão de você falar sobre liderança, eu penso que a mulher nesse aspecto, claro que tem homens líderes maravilhosos, mas a mulher, meu pai dizia muito isso, ela tem uma característica diferenciada, ela tem a gravidez. A sensibilidade. Que dá uma sensibilidade, talvez dá mais uma sensação do que é a espera. E quando você sabe reconhecer isso e aproveitar isso no seu perfil, nossa, é fantástico, só agrega, só vem Sim, somar. sim. E esse papel de estar falando isso para mulheres é para puxar, eu tenho muita vontade de puxar mulheres para acordar. Vai que você pode. Nós estamos aqui dando as mãos para você, mulher, que quer empreender e às vezes acha que é impossível. A minha história não é muito diferente da tua, só que com contextualização diferente. Eu já vim da empresa, já estava montada, e aí também você sabe que também você manter um legado que já foi feito e muito bem feito, não é fácil. E hoje eu entendo por que eu gostava tanto de ler, por que eu me interessava tanto. Eu já com 12, 13 anos, onde meu pai ia viajar em congressos, eu estava lá, curso que ele trazia para a associação comercial, eu estava lá, era do meu perfil empreendedor e eu nem sabia. Mas permiti que o senhor fosse me trabalhando nesses aspectos. E gosto muito de ler, gosto de estudar, fazia artes plásticas, não quis, fui cair num curso de administração, também não sei como. Aí fui tentar direito depois do curso de administração, o senhor me conduziu para pós-graduar em marketing. E eu fui indo, fui deixando a coisa acontecer. Então, às vezes, você respeitar como a vida vai te levando, o fluir das coisas é muito bom. E como eu falei, eu venho de uma família de mineiro, e onde eu era a última opção na vida. Fui morar nos Estados Unidos, tentei trabalhar, meu pai descobriu, só recebi a ligação, você vai embora, eu vou te buscar. E calma que eu vou. Aí fui embora. Enfim, então nada é fácil, nada é muito simples. Agora, tudo é possível. Sim. Basta que você queira e vá em frente. Nós aqui da Viçosa hoje, queria muito ter uma tapioca aqui. Nossa, eu Essa estou foi, mas não tem problema, não vai faltar oportunidade. Não Com vai certeza. faltar. E agora eu quero oferecer para você as nossas massas para você levar. Que privilégio. Isso. Aqui nós temos a nossa mais nova, como é que eu falo? Aquisição, pode ser? É uma Não, mas Ice filho, Cana. eu, por exemplo, falo que cada produto é um filho. É um filho. É o Ice Cana. É o caldo de cana pasteurizado, que é delicioso, você vai experimentar. Esse aqui é a cana natural, sem conservante, sem nada. Uau. É um produto assim extremamente saudável. Esse já tem açaí, guaraná e cacau. Esse aqui só tem caldo de cana, açaí. Esse aqui deve ser o de cacau também, que a gente, como é um produto que acabou de nascer, essa não é a embalagem oficial, chegou, nós já vamos começar a produzir nela. Aqui são os nossos pastéis fritos, esses são os veganos, que nós estamos com uma linha vegana. E é uma empresa genuinamente brasiliense, uma empresa que começou junto com Brasília. Descobrimos agora o Marco Zero. Então, Uau. Brasília, Marco Zero e Viçosa estão caminhando juntos, porque a Viçosa iniciou mesmo no início de Brasília.
E para nós da Viçosa é um prazer enorme te receber aqui. Eu estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade, você aceitar o nosso convite e vir falar um pouco aqui sobre essa ascensão da mulher brasileira empreendedora num outro país. Então, por que não fazer isso no nosso? Exatamente. Então, nós nos colocamos à disposição. Quais são os contatos que quem quiser te seguir, conhecer das tuas empresas, passa para o pessoal. Verô Tapioca da Baiana. É o contato, né, mais fácil, prático, é o meu Instagram, Verô Tapioca da Baiana. Ali eu respondo os meus directs, eu tenho o prazer de responder os meus directs, né? Tem o pessoal que trabalha comigo, mas quem responde cada um sou eu, porque eu trato cada indivíduo com as suas individualidades. Eu tenho o prazer de tirar um tempo ali no meu dia para responder cada um. Então, olha, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, o privilégio, a honra de estar aqui, de experimentar os seus produtos, né? Eu vou comer um pastelzinho, porque, olha, eu só ouço coisas maravilhosas aqui em Brasília ao seu respeito e ao respeito da sua marca. Ai, obrigada, obrigada. A gente tenta fazer o melhor possível, ainda mais agora com essa responsabilidade que a gente tem de estar inspirando mulheres, porque todo mundo inspira, isso não sou eu, não é a Verônica. Você na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, você pode ser um canal de inspiração, verdade, né? Verdade. Então, assim, a gente deixa para vocês um grande carinho, um grande abraço e também, né, estamos aqui na Viçosa, né, o Pastelaria Ponto Viçosa, sem cedilha, e o meu pessoal, que é o Patrícia Calmon, BSB. E vamos nos despedindo aqui por hoje. É o que teve, mas vamos ter mais Verônica. Eu espero você aqui. lá nos Estados Unidos. Pode contar que vamos olha, estar juntas. Tenho certeza que quem empreende lá quer muito ouvir a sua história e quer aprender com você. O convite está feito. Estamos à disposição. Primeira oportunidade, estaremos juntas lá, se Deus Obrigada. quiser. Muito obrigada, Verônica. Obrigada a você. Muito obrigada.